Para crise existencial, ligue para Saul Goodman. O que Jimmy McGill oferece ao longo de Better Call Saul não é só um serviço jurídico fora da curva de normalidade, é uma forma de anestesia existencial. Quando tudo perde o sentido, quando a identidade se dissipa, quando a sensação de inadequação corrói qualquer tentativa de vida normal, Saul Goodman aparece como essa persona pronta, eficiente, engraçada e moral o suficiente para sobreviver em qualquer sistema. Ele resolve problemas, ele contorna as regras, ele faz o mundo funcionar, mesmo que para isso destrua tudo que ainda resta de Jimmy por dentro. Agora você está preso! É melhor ligar pro Saul! A trajetória de Jimmy sempre foi sobre pertencimento. Antes de ser um advogado, ele é o sujeito que tenta desesperadamente provar que merece estar no mesmo mundo das pessoas que o desprezam. Não é por acaso que a série insiste na imagem do homem que vem de baixo, o cara do golpe barato, da sala de correspondências, do escritório improvisado e, posteriormente, do terno que parece uma fantasia espalhafatosa. Jimmy não começa como um vilão que muitos o enxergam em Breaking Bad. Eu mesmo achava que ele era um mala em Breaking Bad. Você é o pior advogado do mundo! Ele começa como alguém que acredita que, se esforçar o suficiente, talvez seja finalmente visto. Essa fome de aprovação é o motor de tudo, mas também é o veneno, porque quanto mais ele tenta ser digno aos olhos dos outros, mais ele descobre que essa dignidade não está ligada às suas ações, e sim ao lugar social que lhe foi reservado de antemão. A metáfora do Aqueronte ajuda a entender o que a série faz com essa jornada. Na mitologia, o Aqueronte é um dos rios do inferno, uma travessia sem volta, o limite que separa o mundo dos vivos do território dos condenados. Em Better Call Saul, Jimmy atravessa vários rios morais ao longo da narrativa, mas há um ponto em que essas pequenas transgressões deixam de ser apenas deslizes e passam a configurar uma travessia definitiva. No começo, o Jimmy da recaída parece só um cara que joga com as brechas do sistema, que opera na borda da legalidade, às vezes até em nome de uma justiça mais humana, só que passo a passo ele vai naturalizando essa lógica de que o que importa é o resultado e não o caminho. Cada mentira é por uma boa causa e cada manipulação para equilibrar o jogo. É mais um remo nessa barca que atravessa o Aqueronte. O que torna essa travessia tão incômoda é que a série nunca a apresenta como uma decisão única e grandiosa. É uma coleção de pequenos consentimentos internos. Quando ele finalmente se transforma em Saul Goodman, a sensação não é surpreendente. Era para lá que ele remava o tempo todo. E há algo de explicitamente onírico nessa construção. E não apenas no sentido estético. A forma como Better Call Saul filma certos momentos, o silêncio prolongado entre falas, os enquadramentos estranhos, a insistência em detalhes aparentemente banais, cria a sensação de que acompanhamos um sonho que começou como fantasia de ascensão e acabou virando pesadelo de alienação. A cena do Jimmy limpando os pés antes de entrar na casa de Chuck, por exemplo, me fez pensar que ao mesmo tempo que ela é literal, também é simbólica. É como se ele estivesse tentando deixar a sujeira do lado de fora, mas o espectador já sabe que a contaminação não está na terra do seu sapato, e sim no caráter. É cômico de tão patético o gesto de quem ainda acredita que existe algo a ser preservado, um espaço íntimo não contaminado pela persona que ele veste lá fora. É imprescindível você saber, o meu nome é Eduardo e você deve se inscrever no canal, deixar o seu like e hypar esse vídeo para podermos continuar. Algo parecido acontece quando a série insiste naquele olhar para o teto, naquela casa que já não é lar, mas apenas um cenário. O teto, plano, mudo, se torna um limite físico para o sonho de ascensão. Dali para cima não há nada, é um quadro de aprisionamento, como se a arquitetura denunciasse o estado psíquico do personagem. O mundo que ele construiu para si mesmo já não acolhe Jimmy, mas também não é completamente habitável por Saul. Ele está num entre-lugar.
suspenso, como alguém que acordou no meio de um sonho e não consegue voltar a dormir, mas também não tem coragem de levantar e encarar a realidade. Esse caráter onírico não foi criado de enfeite, é a forma da série traduzir visualmente o fato de que o grande projeto de se tornar alguém virou justamente a perda de qualquer sensação genuína de si. No centro dessa confusão identitária existe uma figura que funciona como uma espécie de sol negro, Chuck McGill. A relação entre Jimmy e Chuck é o núcleo da ferida narcísica do protagonista. Chuck é ao mesmo tempo modelo e juiz, o ideal e a barreira. Jimmy o admira de forma infantil, o irmão culto, brilhante, respeitado, legítimo na profissão que ele próprio tenta abraçar. O problema é que esse mesmo irmão olha para Jimmy não como alguém em formação, mas como um impostor incurável. Quando Chuck finalmente admite de forma crua que nunca acreditou que Jimmy pudesse ser um advogado verdadeiro, que sempre o viu como um golpista vestindo terno, a série deixa claro aquilo que vinha sugerindo desde o início. A busca de Jimmy não era pelo direito, nem pelo sucesso, era pela validação de Chuck. Eu revi essa cena pela segunda vez enquanto reassisto a Better Call Saul. Antes desse momento, é fácil perceber como Chuck não acredita na competência do irmão, muito menos em sua mudança. O olhar dele quando Jimmy conta que passou no exame da Ordem dos Advogados do Novo México parece ser de inveja e desconfiança, e mesmo que não fosse apenas isso, há uma cena episódios depois que comprova que talvez eu estivesse equivocado na minha análise inicial do Chuck. Ainda assim, existe um arquétipo sombrio em Chuck, guardado a 7 chaves, e Jimmy sabe disso. Por esse motivo, ele cursou a faculdade em segredo. Mesmo cauteloso, Jimmy ainda se surpreende com a reação fria de Chuck. E eu vou falar dessa cena ainda nesse vídeo. Essa confissão destrói mais do que um vínculo familiar. Ela corrói a imagem que Jimmy ainda alimentava de si mesmo, como alguém que poderia provar, pelo esforço e pelo talento, que merece o lugar que ocupa. Porque se o olhar do outro é o espelho no qual construímos nossa identidade, o que acontece quando esse espelho devolve sempre a mesma mensagem de indignidade? A ferida narcísica de Jimmy não é ego demais, mas uma profunda sensação de ser estruturalmente menor, inadequado e sempre aquém. A autossabotagem nesse contexto deixa de ser um comportamento aleatório e passa a ser quase uma coerência interna. Se no fundo ele acredita que não merece, ele encontra maneiras criativas de confirmar isso. É aqui que Saul Goodman entra como uma solução funcional para um problema existencial. Jimmy, como Jimmy, está sempre pedindo licença para existir, tentando se encaixar em códigos que o rejeitam, buscando aprovação em instituições que o tratam como intruso, insistindo no amor de pessoas que não o reconhecem como igual. Já o Sol, ele não precisa disso. O Sol impõe. Sol é uma máscara tão bem construída que já não depende de aceitação. Ele funciona pelo excesso. Ternos gritantes, frases de efeito, propagandas chamativas, uma moral elástica que transforma qualquer impasse em oportunidade. Se Jimmy sofria com a sensação de não pertencer, Sol resolve isso invertendo o jogo. Ele cria um universo em que a regra é justamente não seguir regra alguma, desde que o resultado seja bom para ele e eventualmente para quem ele escolhe proteger. Lembra da cena que eu mencionei sobre a minha análise possivelmente falha? Agora eu vou fazer o papel de advogado do diabo. No 9º episódio da 2ª temporada, há um momento que deixa claro de onde nasce o ressentimento visceral de Chuck, mostrando que nós também poderíamos ser tão carrascos quanto ele. Chuck revela a Kim que o pai deles, um homem de integridade inabalável, faliu sua pequena loja de conveniência porque Jimmy roubou sistematicamente do caixa ao longo dos anos, totalizando cerca de $14.000. Para Chuck, a morte do pai, apenas 6 meses após o fechamento da loja, foi acelerada pelo desgosto e pela traição do filho favorito. Ao expor que Jimmy da recaída não apenas trapaceava estranhos, mas destruiu o próprio pai enquanto este o defendia, Chuck justifica sua postura de carrasco. Ele não vê em Jimmy um advogado em ascensão, mas sim o lobo que devorou a própria família sob o disfarce de ovelha. Mas calma, vamos ouvir a história do Jimmy McGill. Toda história tem 2 lados. Para Jimmy, a tragédia da lojinha de conveniência é uma história de lição amarga sobre a natureza do mundo, que ele divide entre lobos e ovelhas. Na visão dele, o pai era
O pai era a personificação da bondade, mas uma bondade tão passiva e ingênua que beirava a autodestruição. Jimmy assistia impotente a estranhos manipularem a compaixão do pai, com histórias tristes para tirar dinheiro do caixa. E o roubo que ele praticava era, em sua mente jovem e distorcida, uma forma de rebeldia contra essa exploração. Se o dinheiro ia sumir de qualquer jeito nas mãos de golpistas, por que não ficar com ele? Para Saul, a falência do pai foi causada pela incapacidade do velho de enfrentar a maldade do mundo. E o desprezo de Chuck é apenas mais uma dessas injustiças, pois o irmão mais velho prefere canonizar um pai falho e crucificar um irmão que apenas tentou sobreviver em um sistema onde os honestos sempre terminam na sarjeta. É importante recordar que Jimmy tentou alertar o pai inúmeras vezes de que ele estava sendo extorquido e roubado, mas ele era ingênuo e não dava ouvidos. Esse foi o momento crucial que criou uma centelha do que chamamos posteriormente de Saul Goodman. Saul Goodman é brilhante. Ele enxerga brechas onde ninguém vê, encontra soluções improváveis, humilha sistemas que se apoiam em burocracias vazias, em um mundo moldado por instituições que frequentemente falham com os mais fracos. Há algo profundamente sedutor em assistir um sujeito que dobra essas estruturas com toda a sua criatividade. Em muitos momentos, o espectador se pega torcendo por ele, não apesar da imoralidade, mas por causa dela, porque ele parece, paradoxalmente, mais justo do que a ordem oficial. É aqui que a moralidade pragmática se torna perigosa, quando a eficácia passa a ser critério principal de valor. A questão deixa de ser "isso é certo" e se torna apenas "isso funciona"? O problema é que, embora Saul seja funcional no plano prático, ele é devastador no plano ético. Quanto mais essa persona se fortalece, mais Jimmy se torna desnecessário. As relações que ainda exigiam vulnerabilidade, dúvida, limite, como as que ele tem com a Kim ou o próprio Chuck em seu tempo, vão sendo corroídas por um jeito de estar no mundo que transforma tudo em transação. E quando tudo vira negócio, até a culpa entra na contabilidade. A culpa aceitável, culpa administrável, culpa que vale o benefício. A travessia do Aqueronte se consolida justamente nesse ponto. Não quando ele comete um grande crime específico, mas quando ele se acostuma à ideia de que qualquer dano colateral é um preço razoável para não voltar a sentir aquele antigo vazio de inadequação. Autossabotagem e autoproteção se misturam. Ele sabota sua possibilidade de ter uma vida mais íntegra, mais simples, mais incerta, porque essa vida o expõe ao risco de rejeição direta. Ao mesmo tempo, se protege por trás de uma persona que não falha, não pede desculpa e não recua. Saul é a forma extrema de blindagem contra a humilhação original que ele sentiu na relação com Chuck e com o mundo que Chuck representava. Em vez de continuar tentando entrar pela porta da frente de um sistema que o recusa, ele passa a orgulhar-se de arrombar janelas. Parece libertador, mas há um custo nisso. Para se proteger do olhar que o diminui, ele precisa abandonar qualquer compromisso com a imagem de si mesmo que não seja puramente instrumental. A pessoa se dissolve em sua própria persona. Quando a série se aproxima cronologicamente o universo de Better Call Saul do de Breaking Bad, o que vemos não é um crossover de tramas, mas o estágio final dessa travessia. Aquele sujeito que um dia limpou os pés antes de entrar em casa, tentou manter o mínimo de separação entre o eu de dentro e o eu de fora, agora vive um espaço onde essa distinção já não faz sentido. O dentro foi colonizado, o sonho de ascensão virou rotina de sobrevivência. E talvez o mais incômodo, esse processo não acontece à revelia da vontade de Jimmy, mas com a sua colaboração ativa, ainda que inconsciente. Em algum nível, ele escolheu Saul como forma de não ter que encarar de novo o fracasso de ser Jimmy McGill. Better Call Saul recusa a solução reconfortante de transformar essa história em simples moralismo do tipo "não seja moral e tudo ficará bem". Não é tão simples. A série nos mostra como estruturas sociais, familiares e institucionais participam ativamente da fabricação de alguém como Saul Goodman, mas ele também não absolve o personagem. O ponto mais perturbador seja justamente esse: a responsabilidade, mesmo em meio à ferida. Ele não é apenas uma vítima e nem apenas um vilão. Ele é a soma trágica de um mundo que o despreza e de uma sucessão de escolhas em que ele decide responder a esse desprezo com um cinismo crescente. Find
trembling witness to a Palestine. Contracts bend like streets that skip the car.